Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. O nosso foco é o reino de Cristo, porque ele será um reino eterno, justo. Toda a promessa de Deus, a conclusão de tudo, irá se cumprir no reino de Cristo, um reino justo, um reino de paz, um reino de prosperidade, um reino em que todos os justos serão saciados. E o processo de limpeza para que esse reino possa ser tudo aquilo que a palavra de Deus promete, já começou. E começou em cada um de nós. E a maioria das pessoas ainda não se deram conta, né? Não só não se deram conta que o reino de Deus é um reino real, que vai ser fisicamente nesse mundo, a princípio por 1000 anos, né? Como também não se dão conta que o reino de Deus já começou. Cada ser humano que está hoje em um corpo físico está sendo convidado para fazer parte desse reino, mas como a palavra de Deus mesmo diz, muito chamado e pouco escolhido. Não é que Deus escolhe aqueles que vão herdar o reino de Deus e outros que não irão herdar. Não, há um critério e todos podem alcançar esse critério para que se torne digno de alcançar esse tão sonhado reino de paz, de justiça, de prosperidade, onde não há dores, onde não há sofrimento, onde não há uma injustiça sequer. Então a maioria das pessoas não sabe disso, não sabe que elas estão sendo convidadas, não sabe que o reino é real e nem conhece os critérios que regem o reino dos céus, não é? Então, o Senhor Jesus também, em uma certa ocasião, ele até criticou pesado, né, o seu povo, o povo de Israel, disse: olha, vocês conhecem as leis, sabe quando vai chover, quando não vai chover, mas no tocante às minhas leis, vocês não conhecem. Então não é para ser assim. Então hoje vamos entender um pouco dos critérios do reino aqui em Isaías 61. Olha o que está escrito aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos aquebrantados, e enviou-me a curar os aquebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, a pregoar o ano aceitável do Senhor está fazendo uma referência ao milênio, ao reino justo, mas também está fazendo uma referência para que nós alcançamos o perfil que é aceitável para que nós possamos entrar no reino. E continua assim: o dia da vingança do nosso Deus, todos os que choram, e por os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de Deus, plantado ou plantação do Senhor, pelo Senhor e para a glória do Senhor. Lá no começo do livro de Isaías, o Senhor Deus contou uma parábola em que ele mesmo plantou uma vinha, plantou uma roça. Isaías 5, versículo 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha: tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias,
e esperou que exercesse juízo. E eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. E ali depois, ele mesmo, Deus, esclareceu que aquelas uvas eram uma analogia ao povo de Israel, ao povo de Deus, que por causa que as uvas deram ruim, Deus disse, pois assim eu farei com vocês. Eu tirarei as cercas que impedia que os predadores entravam, que os animais entrassem. Isso está falando da proteção que é retirada, porque isso é justo. Então aqui em Isaías está sendo mostrado que agora, dessa vez, dentro desse plano divino, a plantação que o Senhor Deus plantar vai ser plantação boa, carvalho do Senhor, até que todo se torne carvalho do Senhor. Então você deve entender o seguinte, vamos começar olhando, focando no reino de Deus. Imagine um reino justo, um reino onde não há injustiça, um reino onde não há maldade, um reino onde não há perversidade, que também não haverá escassez, não haverá doenças. Esse reino vai acontecer. Muito bem. Para que esse reino alcance esse nível, obviamente se alcançará pelos moradores, pela pureza dos moradores, pela a nobreza dos moradores que se moram lá. Então, para que esse reino alcance esse nível lá, o processo de filtragem, de limpeza, que na verdade já começou, não só quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, mas se você for olhar, de Davi até Jesus foram 14 gerações. Só que de Noé até Davi também foram 14. Se vê aí 28 gerações. Em cada uma dessas gerações foram aperfeiçoando, foram se eliminando comportamentos errados, foram eliminando a justiça para que alcançasse o nível de Davi, para que alcançasse o nível de Jesus. E depois que Jesus morreu, que ele enviou o Espírito Santo nos convencerá de todo o pecado, de tudo aquilo que é ruim. Poucos homens, poucas pessoas entenderam que nós, como o melhor das criações de Deus, o universo é regido e ele cria eventos e resultados a partir das nossas ações, a partir do que está em nossos corações. Então, se a maldade hoje é uma realidade, essa maldade não foi criada por Deus e nem por Satanás. Essa maldade foram criadas por nós. Agora, o autor do erro, do pecado, foi Satanás. Mas Satanás pode criar quantos erros quiserem. Se o homem não encarnar esse espírito, esse erro não se estende ao campo físico. Esse erro não se estende ao campo humano. Mas a partir do momento que o homem coloca no coração, o que está no coração do homem é o que externa. Tudo que você encontrar na sua vida foi você mesmo que criou, não foi os outros que criaram. Então aqui também está o perfil que quando eu entendo que é exatamente isto que Isaías está falando. Observe que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele é a maior autoridade sobre as leis que regem o universo. A lei da atração, a lei da vibração, todas as leis. Porque a fé que chama à existência as coisas que se esperam, ela é o alinhamento das leis cósmicas, das leis universais. São leis. E essas leis, elas são acionadas para criar eventos bons a partir da semente boa que está no coração dos homens. Então, se vê muito falar sobre as leis da atração, a lei da vibração. Essas leis, elas não são, não foram criadas, entendidas de um grupo particular. Não! Essas leis, elas existem desde a fundação do mundo. Então, o que é preciso
todos enxergarem, que nem todos enxergam. Vamos lá, a Bíblia diz assim: fazei tudo em o nome do Senhor Jesus. Por que isso? Porque Jesus é egoísta? Não. Porque todo o trabalho de quem é temente a Deus e quem quer herdar o reino deve ser em conscientizar que o rei, Jesus, é ele que vai sentar no reino eterno de Israel. Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto: o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Salmos 2, 1, 11. Fiz um decreto, ninguém muda isso. Então todo o trabalho de quem é temente a Deus, de quem entende, é falar sobre Jesus, não é por ser egoísta. Não é porque isso é inteligente, isso é o correto. Ensinar que Jesus é o rei, que ele vai reinar, e falar também, como por exemplo, na parábola dos talentos em Lucas 19, quando você vê a distribuição dos talentos, aqueles que pegaram 5 e multiplicaram para 10, receberam como recompensa a autoridade para governar sobre 10 cidades. Está vendo? Falando de um reino aqui. E no final de todas as coisas, olha a ordem: trazei todos aqueles que não aceitaram o meu reino e executai diante de mim. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus, e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. Lucas 19, 12 e 27.